Você já parou para imaginar como descobrir se uma expressão matemática está mal formada ou não? Por exemplo, perceba esta primeira expressão. Perceba que eu tenho a abertura e o fechamento do par de colchetes e eu tenho a abertura e o fechamento do par de parênteses. Então, esta expressão é uma expressão bem formada. Em contrapartida, olhe o nosso segundo exemplo. Eu tenho aqui a abertura e o fechamento do nosso par de parênteses, contudo, eu não tenho aqui o fechamento do nosso colchete. Então, essa expressão é uma expressão mal formada. Então, nesta aula, nós veremos mais uma aplicação prática da nossa estrutura de dados pilha para verificar se uma expressão matemática está mal formada ou não. Como nós vamos trabalhar com uma expressão matemática, basicamente isso aqui vai ser um vetor de caracteres, ou seja, vai ser uma string. E aí o que nós vamos empilhar ou desempilhar? Basicamente o processo para verificar se uma expressão está bem formada ou não é toda vez que eu encontrar a abertura de um destes elementos, colchetes, parênteses ou mesmo a chave, o par de chaves também pode aparecer numa expressão matemática, toda vez que eu encontrar a abertura de um desses elementos eu preciso procurar pelo fechamento desse mesmo elemento. Basicamente, utilizando pilha, funciona da seguinte forma. Vamos avaliar este nosso primeiro exemplo aqui, esta expressão. Quando eu encontro um destes elementos de abertura, por exemplo, nós temos aqui a abertura de um par de colchetes, então eu vou empilhar esse elemento. Eu vou inserir na minha pilha um colchete. Na sequência, eu encontro a abertura de um par de parênteses. Novamente, eu vou empilhar esse elemento, a abertura de um par de parênteses. Perceba que nesse momento nós temos dois elementos na nossa pilha. O topo é o par de parênteses, na sequência nós temos então o colchete. Se continuarmos avaliando a nossa expressão, perceba que nós encontraremos aqui, logo após o dígito 2, o fechamento do par de parênteses. Quando eu encontro um elemento de fechamento, perceba que é nesse momento que eu vou desempilhar. E o elemento que eu desempilhar, ele tem que coincidir com o elemento de fechamento que eu encontrei aqui. Perceba, eu desempilho este elemento aqui. Ao desempilhar, a minha pilha vai ficar apenas com o colchete e eu desempilhei o parênteses. Esse parênteses tem que fazer par com o elemento que eu encontrei aqui. Se ao encontrar um elemento de fechamento e desempilhar o topo da nossa pilha, não formar um par aqui, significa que a nossa expressão está mal formada. Uma outra possibilidade para a nossa expressão mal formada é esta aqui, olha. Vamos pegar este nosso segundo exemplo. Eu vou empilhar o colchete de abertura, depois eu vou empilhar o parênteses de abertura, e aí, seguindo pelos caracteres, encontrei um fechamento aqui, um parênteses de fechamento. Então, quando eu desempilho o topo, eu tenho a abertura de parênteses e o fechamento do par de parênteses. Até aqui, ok. Continuo, vou verificando a minha string até o final, até encontrar o caractere de fim de string. Encontrei o caractere de fim de string, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que essa expressão está bem formada? Não, porque sobrou na nossa pilha esse nosso colchete aqui. Perceba que como ele não foi fechado em nenhum momento, ele sobrou, tem um elemento na nossa pilha. Então, ao finalizar a nossa expressão, eu preciso verificar também o tamanho da pilha. Se a nossa pilha não for nula, ou seja, se tiver algum elemento na nossa pilha, significa que faltou então pelo menos um elemento a ser fechado. E também nós temos uma expressão mal formada. Vamos desenvolver então um programinha para fazer isso? Primeiramente nós temos que criar o nosso tipo nó. E aí nesse caso perceba que o nosso nó não vai ser com números. O nosso nó vai ser com caractere. Eu vou então criar aqui o nosso tipo, typedef struct, vou chamar esse elemento de nó e aqui dentro, olha o que nós teremos aqui agora. Nós teremos um tipo caractere que eu vou chamar de caractere mesmo e não esquecendo que nós teremos aqui um ponteiro para nosso struct. Então eu vou dar um apelido aqui, struct nó, e aqui então nós teremos um ponteiro para struct nó que eu vou chamar de próximo. Vamos então fazer as nossas operações. Perceba, no nosso tipo TAD, nós já criamos aqui o nosso conjunto de dados. Vamos então definir as operações para a nossa pilha. Nós teremos então a operação de empilhar, desempilhar e podemos fazer também a operação de imprimir para verificar como está a nossa pilha. Vamos começar aqui pela operação de empilhar. No empilhar, como nós já estamos habituados, nós vamos retornar um tipo nó. Eu vou chamar de empilhar. Nós precisamos receber aqui o endereço da nossa pilha. Então, nó asterisco pilha, e também precisamos receber o caractere que a gente quer empilhar, char, e aí eu vou chamar de valor. Se eu quero empilhar, eu preciso criar aqui um nó. Então, nó asterisco novo malloc, eu quero alocar memória para o tipo nó. Então, size of nó. Feito isso, vamos verificar se a alocação de memória ocorreu corretamente. Caso tenha ocorrido com sucesso, nós precisamos então preencher, popular esse nosso nó. Então, novo seta caractere vai receber o valor que eu estou mandando aqui como parâmetro. Olha só, é esse caractere que eu quero empilhar. Então, eu vou colocar ele aqui
aqui dentro do nosso novo nó. Na sequência, eu preciso linkar esse novo nó com o nosso topo. Então, o próximo vai receber a nossa pilha, que é o topo da nossa pilha. Por fim, lembra, eu preciso retornar esse nó. Então, return novo. Caso ocorra algum problema, vamos colocar aqui um else e vamos imprimir uma mensagem para o usuário. Eu vou colocar aqui um _t, erro ao alocar memória. E vou saltar uma linha. E aí, caso isso ocorra, lembrando que a gente precisa aqui retornar nulo. Significa que ocorreu algum problema nessa alocação de memória, então esse if vai dar falso. Esse if dando falso, esse retorno aqui não vai acontecer. Como eu disse que a gente retorna um ponteiro para um nó, então se eu não retornar um ponteiro para um nó, a gente tem que retornar nulo. Finalizamos a nossa função para empilhar um caractere na nossa pilha. Perceba que aqui não importa qual é o caractere. Lembra lá da nossa função fatorial que utilizava a pilha? Aqui vai ser muito parecido. Nós teremos uma função que vai utilizar a nossa pilha. Então, dentro dessa função, eu vou verificar quais caracteres eu vou empilhar. Perceba que eu não empilho toda a nossa expressão. Eu apenas empilho colchetes, parênteses, chaves, esses elementos que vão tornar a nossa expressão bem formada ou mal formada. Vamos fazer agora o processo para desempilhar. Novamente, nós vamos retornar um ponteiro para um nó, desempilhar, e aí, neste caso aqui, nós vamos receber um ponteiro para ponteiro. Como nós vamos desempilhar, esse é o único parâmetro necessário. Vamos criar um novo nó aqui dentro, chamado remover, e agora o que a gente precisa verificar é, o nosso topo é diferente de nulo? Então, if o conteúdo apontado por esse ponteiro existe, é diferente de nulo? Se ele existir, olha o que a gente vai fazer. Vamos criar um ponteiro para o topo da nossa pilha, remover vai receber pilha seta o conteúdo dessa região de memória, que é exatamente o topo da nossa pilha. Feito isso, olha só, eu já criei um ponteiro para o topo da nossa pilha. Eu preciso agora então fazer com que o topo da minha pilha seja o nó seguinte. Então, o conteúdo dessa posição de memória vai receber remover seta próximo. Perceba, eu estou pegando o nó seguinte. Ao fazer isso, eu preciso então agora retornar esse nosso nó, o nó que a gente vai remover. Então, return remover. Novamente, pode ser que a nossa pilha esteja vazia. Então, vamos colocar aqui um else e aí eu vou imprimir a seguinte mensagem: pilha vazia. Vou saltar uma linha e neste caso, novamente, eu estou dizendo aqui que a gente vai retornar um ponteiro para um nó. Se esse if for falso, se a minha pilha estiver vazia, nós não vamos retornar esse remover. Então, vamos colocar aqui um return null. Ou, na verdade, tem algo mais interessante ainda que a gente pode fazer. Olha só como a programação permite diversas possibilidades, tá vendo? Eu vou retornar aqui o topo da nossa pilha, ou se a nossa pilha estiver vazia, eu vou retornar nulo, certo? Então, vamos fazer isso aqui, olha. O nosso nó remover vai ser inicializado com nulo, e aí eu não preciso desse remover aqui. Aqui no final, eu coloco então o return para o nosso nó remover. Perceba, se a nossa pilha não for nula, eu vou pegar o ponteiro para o nosso topo aqui. Então, remover não vai ser nulo mais. Se a nossa pilha estiver vazia, ele vai continuar sendo nulo. Então, de qualquer forma, eu vou retornar o remover, que vai ser nulo ou vai ser um ponteiro para o topo da nossa pilha. Em algum momento, pode ser interessante a gente visualizar como está a nossa pilha. Vamos então fazer aqui o imprimir. Void imprimir, e aí eu preciso receber aqui um ponteiro para a nossa pilha. Vou iniciar aqui colocando um printf, vou colocar uma tabulação, vou escrever em maiúsculo pilha, vou saltar uma linha, e aí eu vou repetir esse printf aqui embaixo, Ctrl C, Ctrl V, só que aqui agora eu vou colocar fim pilha, e aí a impressão da nossa pilha vai ficar aqui no meio. While enquanto pilha, ou seja, enquanto esse cara for diferente de nulo, vamos imprimir aqui os elementos da nossa pilha, lembrando, a nossa pilha é de caracteres. Então, uma tabulação, %C, e aí eu vou saltar uma linha. De onde virá esse elemento? Pilha, seta, caractere. É o elemento que eu tenho nessa posição. Porém, só isso aqui vai gerar um loop infinito. Perceba, pilha começa inicialmente apontando para o topo. Eu preciso ir caminhando na minha pilha até chegar ao final. Então, pilha vai receber pilha, seta, próximo. Pronto. Agora a gente vai percorrer a nossa pilha até o final. Agora, olha só, chegamos no ponto principal do nosso programa. Semelhante ao que nós fizemos no fatorial, eu vou fazer uma função agora que, dada uma expressão, uma string que contém uma expressão matemática, ela vai verificar se essa expressão está mal formada ou bem formada. Essa minha função vai retornar um inteiro, 0 ou 1. O 1 vai indicar que a expressão está mal formada e o 0 vai indicar que ela está bem formada. De novo, esse é um padrão que eu costumo adotar nas minhas funções, ok? Você pode adotar o padrão que você preferir. Eu vou chamar essa função de identifica underline formação. Então, identifica a formação de uma expressão. Eu vou tirar esse D duplicado e aí
aí eu preciso aqui receber essa string com a expressão que eu quero verificar. Então, char, e eu vou chamar aqui de x. Então, é um vetor de caracteres. Agora, olha só, vamos aqui com bastante calma. Eu vou criar as variáveis conforme a gente for precisando dessas variáveis. A gente precisa percorrer essa nossa string até o final, correto? Então, eu já vou colocar aqui uma repetição, o while, enquanto x na posição i, perceba que a gente já precisa de uma variável aqui, então, int i, esse i vai começar com 0. Então, enquanto x, enquanto a minha string na posição i for diferente, lembra qual que é o caractere de fim de string? Contra barra 0. Então, enquanto eu não chegar no fim da string, eu quero pegar esse caractere e fazer algumas verificações. Se for a abertura de um parênteses, de uma chave, de um colchete, eu vou empilhar. Se for o fechamento, eu vou desempilhar. E se for qualquer outra coisa, eu vou ignorar. Eu não vou fazer nada. Então, vamos por partes. Olha só, o processo para empilhar. Se x na posição i for, aspas simples, a abertura de um colchete, ou x na posição i for, aspas simples, a abertura de um parênteses, ou x na posição i for a abertura de uma chave. Se qualquer uma dessas verificações for verdadeiro, olha o que a gente vai fazer. Eu preciso aqui agora empilhar esse elemento, certo? Porque em algum momento eu preciso encontrar o fechamento, ou desse colchete, ou desse parênteses, ou dessa chave. Então, percebeu, eu não criei a nossa pilha. Vamos criar aqui a nossa pilha. Nó, asterisco, pilha recebe nulo. Agora que eu tenho aqui a nossa pilha, então, pilha vai receber o retorno de empilhar, enviando a nossa pilha, e eu preciso enviar o caractere que eu quero empilhar. Qual o caractere que eu quero empilhar? X na posição i. Então, x na posição i. Feito isso, olha só, a gente acabou de empilhar um elemento na nossa pilha, certo? E aí talvez seja interessante a gente imprimir a nossa pilha só para a gente ver o estado, como que ela está. Então, vamos chamar aqui o nosso procedimento imprimir passando a nossa pilha. Então, perceba, esse é o processo para empilhar. Toda vez que eu encontrar a abertura de um desses elementos, eu vou empilhar esse elemento na nossa pilha. Contudo, olha só, eu vou colocar aqui o else if. Contudo, pode ser que eu encontre o fechamento desses elementos, certo? E em algum momento eu preciso encontrar o fechamento desses elementos. Então eu vou literalmente copiar esse trecho aqui, muita atenção com o Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C para copiar. Vou colocar aqui dentro do if, Ctrl+V. Agora eu vou procurar pelo fechamento. Então, o fechamento do colchete, ou o fechamento do parênteses, ou o fechamento da chave. Se eu encontrar qualquer um destes elementos, eu preciso então remover o topo da minha pilha e verificar se eles formam um par. Perceba, se eu encontrei o fechamento de um colchete, o topo da minha pilha precisa ter a abertura de um colchete. Vamos criar o nosso nó aqui para receber o que vai ser removido? Eu vou criar aqui outro nó chamado remover, e aí vamos fazer o seguinte. O nosso nó remover vai receber o retorno de desempilhar. Lembrando que aqui a gente precisa enviar o endereço da nossa pilha. A não ser, claro, que você esteja trabalhando com aquela segunda versão que possui a estrutura pilha, ok? E aí a estrutura pilha possui um ponteiro para o topo. Agora, olha só, nós removemos o topo da nossa pilha e nós temos aqui o nosso xi, que é um destes elementos. A gente precisa verificar se eles formam um par. Eu poderia fazer isso aqui dentro? Poderia. Porém, essa função identifica a formação, ela iria ficar muito extensa. E aí, como é interessante a gente fazer uma função ou um procedimento para resolver cada problema específico, dentro dessa função, então, eu estou tratando o problema geral de descobrir se a minha expressão está bem formada ou não. Eu vou criar uma outra função agora apenas para verificar isso. Ela vai receber 2 caracteres e vai verificar se esses 2 caracteres formam um par. Eu vou criar essa função aqui em cima, o retorno também será inteiro e eu vou chamar essa função de forma underline par. Essa função ela precisa receber 2 caracteres. Olha só, o meu caractere de fechamento, que é o caractere que eu acabei de encontrar aqui, de fechamento de um desses elementos, e eu também preciso receber aqui o caractere que foi desempilhado. Então, por isso que eu estou utilizando FD, F de fechamento e D para o elemento desempilhado, para identificar cada um desses elementos. Basicamente, o que nós teremos aqui agora é um switch case. Lembra da nossa estrutura switch? E aí eu vou fazer um switch em cima de qual elemento? Do nosso elemento de fechamento. Olha só, eu vou colocar ele aqui, vou abrir aqui o par de chaves, e aí nós teremos 3 cases aqui, olha só. O primeiro case, aspas simples, esse meu caractere de fechamento pode ser o fechamento de um parênteses, 2 pontos, break. O nosso segundo case, esse caractere de fechamento pode ser o fechamento de um
colchete, ponto e vírgula, break, e o nosso último case, esse nosso caractere de fechamento pode ser o fechamento de uma chave. Vou colocar aqui também o nosso break. Pronto, então basicamente essa é a estrutura que nós temos. Olha só, o caractere de fechamento ele pode ser o fechamento de um parênteses, de um colchete ou de uma chave. Agora eu preciso verificar se o caractere de fechamento é um fechamento de parênteses, o caractere que eu desempilhei precisa ser a abertura de um parênteses. Então olha o que eu vou colocar aqui. If o nosso caractere D é igual à abertura de um parênteses, se isso aqui for verdadeiro, eu vou colocar aqui um return 1. Porém, pode ser que não seja, quando a gente tiver aí uma expressão mal formada. Então, return 0. Olha só, se o meu caractere de fechamento é o fechamento de um parênteses, mas o que eu desempilhei não é a abertura de um parênteses, então essa expressão certamente está mal formada. Então, o 0 vai indicar isso. Eu vou colocar aqui como comentário, mal formada, bem formada. Pronto. O que nós vamos fazer para o colchete e para a chave é exatamente a mesma coisa. Então eu vou copiar esse if-else que nós temos aqui, Ctrl C, vou colar ele aqui e vou colar ele aqui também, lembrando, muita atenção, olha só, aqui eu verifiquei a abertura dos parênteses, só que aqui agora é o colchete. Então, a abertura do colchete e aqui é a chave, a abertura da nossa chave. Pronto, finalizamos a nossa função que verifica se esses dois caracteres formam um par. Se formar um par, vai retornar 1. Agora vamos então voltar aqui e continuar o nosso processo. Olha só, nós teremos aqui dentro agora um if que vai utilizar aquela nossa função. Eu chamei a função de forma par. Vamos então chamar a nossa função aqui, forma par. E aí eu preciso mandar o caractere de fechamento. Quem é o caractere de fechamento? É o nosso xi, x na posição i. O segundo é o que eu desempilhei, remover seta caractere. Porém, lembra qual que é o retorno dessa nossa função? Ela retorna 1 se forma um par e 0 se não forma um par. Eu quero identificar aqui se não forma um par, então eu vou verificar se o retorno é 0. De novo, o que eu estou fazendo aqui são passos lógicos, você pode desenvolver uma lógica diferente, ok? Neste caso, eu quero verificar se não forma um par. Se não forma um par, eu vou colocar aqui um return 1. Esse return 1 indica que a nossa expressão está mal formada, porque eu acabei de encontrar dois caracteres que não formam um par quando deveria formar. Neste caso aqui, para informar o usuário, nós podemos colocar aqui um printf aqui dentro. Olha só, eu estou abrindo aqui um par de chaves e antes de retornar, lembra, o retorno vai finalizar a nossa função. A gente pode colocar aqui um printf contra barra t e aí eu vou escrever aqui expressão mal formada. E aí eu vou saltar uma linha aqui no final. Pronto. Agora vamos a alguns detalhes extremamente importantes. Olha só, o primeiro, a gente desempilhou um nó aqui, certo? Vamos liberar essa memória. Free o nosso nó, remover. Outro detalhe extremamente importante, olha só. Enquanto eu não chegar no fim da minha string, eu vou fazer isso aqui, certo? E eu estou usando a variável i que começou com 0. Essa variável i precisa ser incrementada até que seja atingido o final da nossa string. Então, não esqueça o i++ aqui, senão nós teremos aqui um loop infinito, e infinitamente verificando a posição 0, ok? Terminamos a nossa função identifica formação? Ainda não. Por que ainda não? Olha só, lembra que aqui nestes exemplos eu mencionei que, ao final, a gente precisa verificar a nossa pilha. Olha só, empilha o colchete, empilha o parênteses. Quando chega aqui, desempilha o parênteses, e aí terminou a nossa expressão. Perceba que, como eu não encontrei o fechamento do colchete, esse colchete permaneceu empilhado. Então, se ao final da nossa repetição ainda tiver algum elemento na pilha, significa que a nossa expressão está mal formada. Então, vamos colocar aqui um if. Antes de colocar esse if, a gente pode inclusive imprimir aqui a nossa pilha. Agora, eu posso vir aqui e fazer esse teste, olha, if pilha. O que significa isso? A nossa pilha é diferente de nulo? Se for, novamente, eu vou imprimir aqui uma mensagem para o usuário, contra barra t, e aí eu vou escrever aqui expressão mal formada. E aí perceba que eu coloquei esse aqui em minúsculo de propósito. Caso apareça essa mensagem, a gente vai saber se foi essa daqui ou se foi essa daqui. Vamos colocar aqui o nosso return 1. Porém, pode ser que a nossa pilha esteja vazia. Neste caso, vamos colocar aqui contra barra t, e aí eu vou colocar em maiúsculo novamente, expressão bem formada. Vou saltar uma linha e neste caso nós vamos retornar 0. Pronto, agora sim nós finalizamos a nossa função para identificar se uma expressão está bem formada ou não.
Vamos testar o nosso programa? Aqui dentro da função main, eu vou criar aqui um vetor de caracteres, eu vou chamar de esp, tamanho 50, e vamos então fazer a leitura de uma expressão digitada no teclado. Eu vou pedir para o usuário digitar essa expressão, digite uma expressão, e aí vamos então salvar a expressão que o usuário vai digitar. % 49, como o nosso vetor tem tamanho 50, e um caractere é utilizado para indicar o final da string, vamos ler no máximo 49 caracteres e essa leitura vai ocorrer até que o usuário pressione Enter. Pronto. E eu vou salvar então essa expressão na nossa variável, no nosso vetor esp. Feito isso, eu vou colocar aqui outro printf, vou saltar uma linha e aí eu vou colocar aqui a expressão que o usuário digitou, expressão %s, vou saltar uma linha de onde virá essa expressão do nosso vetor esp. Só que eu também vou colocar aqui após a quebra de linha o nosso retorno. Retorno, dois pontos, o retorno da nossa função é um número inteiro, então, %d, vou colocar outra quebra de linha, e agora eu vou chamar então a nossa função aqui. Qual foi o nome que eu dei para a função? Identifica formação. Então, identifica formação passando o nosso vetor. Eu vou habilitar aqui o log, view logs, se tiver algum problema vai aparecer aqui, eu vou compilar e executar o meu programa. Temos um problema aqui na linha 55, perceba que comentários são com 2 barras. E aí, como eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, perceba que eu repliquei o problema para várias linhas. Então vamos acrescentar mais barras aqui. Tá vendo como Ctrl+C, Ctrl+V pode ser problemático? Vou compilar e executar novamente o meu programa. Ok, tem aqui o texto, digite uma expressão. Vou pegar aqui a expressão de exemplo que eu tenho aqui. Temos aqui 2 expressões. Eu vou digitar inicialmente a nossa primeira expressão. 3 vezes, vou abrir aqui um par de colchetes. Vou abrir o nosso parênteses, 5 menos 2, vou fechar o parênteses, dividido por 5, e aí vou fechar aqui o nosso colchetes. Vou pressionar Enter. Então perceba, pilha. Inicialmente ela tinha o par de colchetes, faltou uma quebra de linha, ia ficar mais fácil para visualizar isso aqui, mas tudo bem. Inicialmente ele empilhou o colchete, depois ele empilhou o par de parênteses. Perceba que na última vez que eu imprimi a minha pilha estava vazia e expressão bem formada. Perceba, essa expressão aqui foi a expressão lida. Vamos fazer mais um teste agora com uma expressão mal formada, mas antes disso eu vou vir aqui no imprimir e eu vou colocar aqui um _n e outro _n aqui, para facilitar a nossa visualização. Posso fechar aqui o console, vou compilar e executar novamente o programa, e agora eu vou digitar a expressão mal formada. 3 vezes colchete, parênteses, 5 menos 2, vou fechar parênteses, dividido por 5. Vou pressionar Enter, e aí olha só, ele empilhou o colchete, ele empilhou o parênteses, no fim, perceba, sobrou esse colchete aqui, então expressão mal formada. Perceba que não tem aqui o fechamento do colchete, e o nosso retorno foi 1, indicando que a expressão está mal formada. E aí, já deixou seu like nessa aula? Deixa seu like aí, vai, isso ajuda muito o canal. E é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo aqui postado no canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E já sabe, né? Ficou com dúvida? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.